Pergunta para ele se o Ceni estagnou no Bahia, tem acumulado alguns fracassos, a torcida ainda apoia ele? Cara, essa discussão é uma discussão dificílima, velho, porque eu, por exemplo, discordo muito que o Ceni estagnou no Bahia. Eu discordo que o Ceni acumulou fracassos no Bahia, né? Algumas pessoas podem se surpreender com o que eu vou falar, mas o Bahia, assim, é importante que vocês entendam que existe uma diferença muito grande entre orçamento de transferências e folha salarial. O Bahia não está nem no top 10 folhas da Série A, gente. Acreditem. O Bahia não está no top 10 folhas da Série A. Podem pesquisar, fiquem à vontade, podem pesquisar. Se vocês pesquisarem aí, top 10 folhas salariais, aí vocês vão achar relatório convocados, Sport Market Makers, qualquer relatório desse que os caras pegam o orçamento anual. Vocês vão ver, o Bahia não está no top 10 folhas salariais da Série A. Impressiona, realmente, hein? Pois é, o Bahia ele gastou muito em transferências, porque o Bahia, em 2022, o Bahia estava na Série B. O Bahia teve que montar um time do zero para voltar a competir. Então o Bahia comprou muitos jogadores, né? De fato, para poder montar o elenco. Mas a folha salarial do Bahia é pequena ainda, comparada, né, à folha de outros times. Por exemplo, né, o Bahia tem uma folha menor do que a do Corinthians, por exemplo, menor do que o Fluminense, né, menor do que a do Botafogo, menor do que a do próprio Cruzeiro. Né? Então, menor do que Flamengo e Palmeiras, com certeza. E mesmo assim o Bahia compete pelo G4. Então, pode ser uma loucura que eu tô falando aqui, mas eu acho que o Bahia, que o trabalho do Rogério Ceni no Bahia, para mim, tá? E eu respeito completamente quem discorda, tá tudo certo, não tem certo e errado, cada um tem a sua visão e tá tudo certo. Mas para mim, eu acho o trabalho do Rogério Ceni acima da média. Ele tem, evidentemente, algumas situações que incomodam, como qualquer treinador. Todo treinador tem situações que a gente vai pontuar para poder reclamar, todo. Se você chegar para a torcida do Palmeiras, vão ter questões que a torcida do Palmeiras vai reclamar do Abel Ferreira. Se você chegar para a torcida do Flamengo, vão ter questões que a torcida do Flamengo vai reclamar do Felipe Luiz. Qualquer treinador, nenhum treinador é unanimidade. Sabe quando é que o treinador é unanimidade? Quando o time ganha. Quando o time ganha, o treinador é unanimidade. Quando o time perde, o treinador não vai ser unanimidade nunca. Né? Então, eu particularmente acho que o trabalho do Rogério Ceni é muito acima da média. O Rogério Ceni chegou ao Bahia em 2023 e salvou o Bahia do rebaixamento de um trabalho pífio que Renato Paiva fazia aqui. Pífio. Quando o Rogério Ceni chega no Bahia, o Bahia tinha 22 pontos em 22 jogos com o Renato Paiva. Ele salva o Bahia do rebaixamento. Em 2024, ele coloca o Bahia na Libertadores depois de mais de 30 anos, né? E em 2025, ele é campeão baiano e campeão da Copa do Nordeste. O que é que pressiona o Ceni? Ele chegou nas quartas de final no passado contra o Flamengo, perdeu os 2 jogos. Né? E aí a gente ficou chateado, mas era o Flamengo e, enfim, é difícil passar. E que foi campeão, né? É o Flamengo. E o Flamengo foi campeão. Enfim, e esse ano, assim, o que é que chateia em Ceni? O que eu acho, inclusive, é a minha crítica ao Rogério. O Rogério, eu acho às vezes que ele é um cara muito de planilha, sabe? Assim, ele esboça um planejamento para o jogo e se alguma coisa sai do script que ele traçou, ele tem dificuldade naquele momento ali de mexer, sabe? De sair da planilha. Ele tem um pouco de dificuldade durante o jogo de ler algumas coisas durante o jogo, de ler o contexto das partidas. Né? E isso prejudica o Bahia. E a questão da atitude do time dele. E aí eu não tenho como dizer, eu não tô lá dentro, eu não sei se é uma questão do Rogério, dele chegar e falar assim, não é para jogar assim, ou se é o perfil do elenco dos jogadores. Né? Mas, na minha opinião, a gente tem um problema grave de postura. Jogos decisivos, por exemplo, de mata-mata, o Bahia teve sérias dificuldades. O Bahia foi eliminado para a América de Cali na Colômbia com o time titular, tomou 2-0 sem chutar uma bola no gol. O Bahia, para o Fluminense agora no Maracanã, foi eliminado praticamente sem chutar nenhuma bola no gol. Ano passado, contra o Flamengo, o Bahia foi eliminado perdendo no Maracanã praticamente sem chutar nenhuma bola no gol. Então, em vários momentos decisivos, e principalmente nos mata-matas principalmente, o Bahia tem posturas muito questionáveis. Atitude em campo muito questionável. Agora, eu não sei se é uma questão de treinador ou se é uma questão de perfil de elenco, né? De perfil de atletas. Né? Então, eu não concordo muito com essa ideia de estagnar no Bahia. Como é que eu vou dizer que um cara que teve 2 títulos no ano estagnou, pô? Como é que eu vou dizer que um cara tá na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, perdendo 4 jogos de 20, estagnou? O Bahia 2 tem jogos a menos, né? O Bahia tem 62 jogos na temporada, 62. O Bahia perdeu 12 apenas. 12. Dos 62 jogos, o Bahia tem 100 gols marcados e 51 gols sofridos em 62 jogos. O Bahia tem menos de um gol sofrido por partida e tem mais de um gol, e tem quase uma média de 2 gols feitos por jogo. Então, assim, como é que eu vou dizer que um treinador desse estagnou? Entendo que tem lacunas no trabalho dele, entendo e concordo. Estou trazendo aqui a minha análise. Acho que tem lacunas no trabalho do Rogério Ceni. Acho que ele é um cara que
durante os jogos ali, quando alguma coisa sai do script, ele tem um pouco de dificuldade de ler o jogo. Por exemplo, o que é que o Renato Gaúcho tem que o Rogério não tem? Isso. O Renato ele é um cara mais cobra da bola, eu acho, assim, é um cara que ele consegue ler mais facilmente o jogo, né? Pelo menos ele levou isso pro lado do treinador dele. Ele tem mais coragem para arriscar, sabe? Ele tem mais coragem para, durante um jogo, ele fazer uma alteração disruptiva. Rogério Ceni às vezes troca muito 6 por meia dúzia, sabe? Ele não sai muito daquela forma planilhada de jogar. É sempre aquele mesmo jogo de troca de passe, aquele mesmo jogo de posse de bola, né? Não tenta um jogo mais de bola longa, não tenta um jogo, às vezes, mais de menos construção com a bola no pé e tentando atacar mais as costas da defesa, sabe? Assim, sair um pouco daquele script que ele montou. Para mim, é esse o principal problema do Rogério. Só que dentro desse cenário todo, não tem como dizer que o trabalho do cara estagnou. Pô. O cara acabou de ser pentacampeão do Nordeste. Sabe qual foi a última vez que o Bahia conseguiu 2 títulos na mesma temporada? 2001. 2001. Que o Bahia foi campeão baiano do Nordeste em 2001. O Bahia voltou depois depois de 24 anos, o Bahia voltou a conquistar 2 títulos na mesma temporada. Como é que eu vou dizer que o trabalho do Rogério estagnou, gente? Não tem como. Agora, claro, tem uma parte mais radical da torcida que está muito satisfeito com essas eliminações nas Copas, né? De Libertadores, de Copa do Brasil, que não querem ver Ceni pintado de ouro. Sempre tem, né? Aquela parcela mais radical. Mas na minha análise, eu não enxergo dessa maneira. Eu acho que o Rogério Ceni tem um trabalho acima da média no Bahia. E como eu disse, se você tem um time que não é nem top 10 folhas salariais da Série A e seu time está em quarto, alguma coisa de bom tem nesse trabalho. Se você tem 10 jogos em casa na Série A e você não perdeu nenhum, alguma coisa tem de bom nesse trabalho. Se você pega o Palmeiras no Allianz e vence o jogo por 1-0, se você pega o Corinthians no Itaquera e vence por 2-1, né? Se você consegue ter uma campanha minimamente estável na Série A dessa forma que está tendo, você tem alguma qualidade. Se você chega 2 vezes seguidas, 2 anos seguidos no trabalho do Rogério nas quartas de final da Copa do Brasil, ainda que não tenha conseguido avançar, mas a gente pegou o Flamengo e pegou o Fluminense. A gente não pegou uma mata. A gente não pegou um time de Série B. A gente não pegou um time ruim. O Fluminense estava no Mundial. O Fluminense foi 4º colocado no Mundial, gente. Estava na semifinal do Mundial. E o Flamengo, indiscutivelmente. Então, assim, às vezes eu acho que a gente, torcida do Bahia, né, não está analisando muito os contextos das coisas que têm acontecido. De fato, a minha única bronca pesadíssima, foi a eliminação na Sul-Americana. Porque o Bahia pega o América de Cali na Fonte no jogo da ida, empata em 0-0, botou bola na trave, teve volume, mas não conseguiu ganhar o jogo, e vai para a Colômbia para jogar com a bunda na parede e perde o jogo de 2-0 sem chutar uma bola no gol. De fato, foi a postura mais bizarra. E agora a eliminação do Fluminense. Porque a gente faz 1-0 no jogo da ida e a postura na volta é ridícula. Porém, eu faço um adendo. O Bahia estava sem meio time. O Bahia tem quase 10 jogadores lesionados. Né? O Bahia estava sem Carlos Alexandre, sem Eric Puga, sem esses jogadores todos que eu acabei de citar. Então, não era um Bahia completo. Se o Bahia tivesse completo, será que daria mais trabalho para o Fluminense? Será que passaria? Não sei. Mas eu dou esse benefício da dúvida, sabe? Ao Rogério Ceni. Mas aí, velho, vai de cada um. Eu acho o trabalho dele, né, acima da média. Eu acho. Mas quem não acha, tá tudo bem também. O Guilherme Mercedes tinha perguntado em relação a isso também. Já perguntei ano passado sobre o que você estava achando do trabalho do Ceni. Como está o nível de satisfação nesse momento? E o Leiro já falou tudo aí da análise sua, né, Leiro, em relação ao trabalho do Ceni. Essa questão de nível de satisfação é complicado, porque depende muito do momento. Por exemplo, se eu faço uma enquete depois do título da Copa do Nordeste, eu tenho certeza que todo mundo queria Rogério Ceni no Bahia. Agora, se eu faço enquete hoje, depois da eliminação da Copa do Brasil, todo mundo quer demitir ele. É isso que eu falo, assim, não existe de uma maneira geral, né, não existe uma racionalidade no torcedor, de uma maneira geral. Eu tô falando aqui, claro, tem exceções, gente, não tô generalizando no sentido de que todo mundo é contra ou todo mundo é a favor. Claro que tem exceções, né, nas regras aqui, mas assim, você vê, o Bahia tem uma semana que o Bahia foi pentacampeão do Nordeste. Há uma semana atrás, se eu fizesse uma enquete, você acha que o Rogério Ceni... Tinha gente falando há uma semana que o Rogério Ceni já era o segundo maior treinador da história do Bahia, atrás apenas de Evaristo de Macedo. Né, por tudo que ele fez de Libertadores, né, de botar o time na Libertadores, de campeão baiano, campeão do Nordeste, papapá. Tudo isso já estavam alçando o Rogério a um patamar relevante. Né? A campanha atual do Campeonato Brasileiro também. Já estava alçando o patamar do Rogério a um patamar relevante. Aí o Bahia foi eliminado pro Fluminense. Se eu fizer uma enquete hoje, eu tenho certeza que a maioria da torcida quer que demita o Rogério Ceni. Então, assim, é uma distância de uma semana. Não estou falando de 6 meses, não estou falando de um ano. Estou falando de uma semana. Semana passada, né, no sábado, o Bahia foi campeão do Nordeste. Quarta-feira, o Bahia foi eliminado pelo Fluminense no Maracanã. Se eu faço uma enquete no domingo, era um resultado. Se eu faço enquete na quinta-feira, era outro resultado completamente diferente. Menos de uma semana.
Entendeu? Então o futebol, infelizmente, é assim que funciona, velho. E tem o Daniel, que o São Paulo não falou de Rogério Ceni, ele aparece também, né? O futebol do Bahia nas primeiras rodadas da Libertadores foi para deixar esperanças, mas não deu. Uma pena o time também do Ceni não ter ido longe na Sul-Americana, pois era acessível por Bahia levar, né? Esse playoff contra o América de Cali também ficou um gostinho amargo, né, Leiro? Você acabou de citar, inclusive. Total, total. E como eu disse, não é pelo. Porque o América de Cali não é um time ruim, velho. O América de Cali é um time relevante da Colômbia. A questão é a postura. A postura, né? A postura. Então, o postural, né? A parte anímica, a atitude dos jogadores, principalmente, e aí, claro, o treinador tem papel fundamental nisso também, é o que vem sendo o calcanhar de Aquiles. Foi por isso que eu disse aqui no início lá. Eu não sei qual é o Bahia que vai entrar em campo contra o Cruzeiro. Porque assim, eu tenho uma lista de jogos que o Bahia se comportou mal, Patricão. Uma lista. Mas eu tenho uma lista de jogos que o Bahia se comportou muito bem. Então eu não sei qual é o Bahia que vai entrar em campo, entendeu? O Bahia, por exemplo, chega lá contra o Nacional do Uruguai, fazendo uma partida fora de casa pela Libertadores depois de não sei quantos mil anos, e o Bahia ganha um jogo, pô. Aí o Bahia vai contra o Vitória num clássico na Série A. Com o minuto de jogo, o Jean Lucas dá um soco, né? Dá uma cotovelada no jogador do Vitória com 1 minuto e é expulso. O Bahia joga 90 minutos com o jogador a menos, toma 1-0 e vira o jogo com o jogador a menos. Eu lembro dessa partida aí. Então, assim, a gente conseguiu virar esse jogo contra o Vitória. A gente vai pra lá pra dentro do Allianz Parque, ganha do Palmeiras. A gente vai pra dentro do Arena Itaquera, ganha do Corinthians. A gente vai pra dentro lá de Bragança, que é um campo dificílimo de jogar, e dá 3-0 no Bragantino. Jogos fora de casa, eu tô falando, tá? Jogos fora de casa. Fora os que a gente jogou bem dentro de casa. Ganhamos do Botafogo aqui em casa, né? Por exemplo, que é um time que tá ali na parte de cima da tabela. Então, assim, o Bahia fez jogos muito bons essa temporada, mas também fez jogos muito ruins. Então, eu não sei exatamente qual Bahia que vai entrar em campo. Pode ser um Bahia avassalador que entre em campo segunda-feira contra o Cruzeiro e meta 3-0? Pode. Mas pode ser um Bahia que chegue contra o Cruzeiro na segunda-feira e sinta o peso da eliminação, o peso do jogo e não consiga jogar. Então, eu não sei exatamente qual Bahia que a gente vai ver na segunda-feira, entendeu? Literalmente, eu não sei. Eu espero que seja o Bahia do primeiro turno contra o Cruzeiro. Que espero que não. Pronto, é um dos jogos que a torcida pega muito no pé. O jogo do Bahia do primeiro turno contra o Cruzeiro foi ridículo. Ridículo. O Bahia não chutou no gol praticamente aquele jogo. Cássio foi um mero espectador. Abaixo mesmo. Ridículo. Ridículo. Entendeu? Mas esse mesmo time que toma terra do Cruzeiro chega no Allianz e ganha do Palmeiras de 1-0 jogando bem. Então não dá pra entender, entendeu? E como você disse, foi uma semana depois, pô. A gente perdeu pro Cruzeiro por 3-0 e na mesma semana a gente ganha do Ceará e do Palmeiras seguido, né? Aliás, depois do Cruzeiro, como eu falei aqui, o Bahia faz 5 triunfos seguidos. A gente ganha de Palmeiras e Botafogo praticamente na mesma leva, né? Os dois jogos de 1-0, fora e em casa. Então, é esse mesmo time que perde de 3-0 um jogo como esse no confronto direto contra o Cruzeiro e depois vence o confronto direto no Palmeiras fora de casa. Entendeu? É essa oscilação que eu acho que a gente ainda não conseguiu chegar num... falta o Bahia um pouco mais de regularidade, sabe? De manter durante mais tempo boas atuações. O Kleber fez a pergunta aqui, a última, meu querido, para liberar você aí também. O eixo Rio-São Paulo, onde CBF e mídia tratam como um outro Brasil dentro do Brasil, incomoda o torcedor nordestino? Falo pela questão de ser cruzeirense, esse tema me desagrada muito. Tem essa questão, vocês aí sentem isso também? Talvez até em relação também ao futebol aqui no Sudeste, Cruzeiro, enfim. Cara, acho que sim, velho. É um incômodo. Eu tento não trazer muito isso para pauta no meu canal, sabe? Porque eu acho que a gente tem que engrandecer os profissionais que valorizam a gente, sabe? Então, assim, eu tento trazer isso muito lá no canal. Eu nem gosto muito de ficar fazendo react de outros lugares, assim, porque eu acho que esse tipo de validação de opinião só deixa a gente, de fato, subordinado, digamos assim, a essas opiniões. Eu não preciso de validação nenhuma de São Paulo, do Rio, de lugar nenhum, entendeu? Então, eu não gosto muito disso, de fato, incomoda. Eles ainda veem, né? O show de xenofobia que rola demais em relação ainda ao Nordeste, né? Mas a gente tem que superar tudo isso, velho. Né? A gente tem que superar todas as diversidades. Nunca foi fácil pra gente, né? Nunca foi fácil pra gente e nunca vai ser, eu acho. E a gente tem que sempre lutar também contra isso. É só mais um fator pra gente lutar contra. Então, eu encaro assim, incomoda, mas eu encaro com muita naturalidade, infelizmente, porque já virou algo comum, dificilmente vai mudar, né? A gente foi eliminado pro Fluminense, por exemplo, e eu vi uma chuva de comentários do Fluminense, porque Bahia é time pequeno mesmo e tal, porque ganhou o jogo e eles estão no direito deles, mas quem entende de futebol, né? Quem sabe de futebol, da história do futebol, como o nosso amigo aqui falou, Bahia é o primeiro time brasileiro a disputar a Libertadores.
né? Então, assim, tem que respeitar a história do Bahia. De fato, a gente passou por muitos anos ruins, mas isso não diminui a história do Bahia, né? A história tá escrita, velho. O que tá escrito, né? Nada muda, nada paga. E a gente tá ressurgindo nesse momento. Então, a única coisa que eu falo, velho, é que a gente tem que sempre pegar o respeito, sabe? Tanto com o adversário, como eu venho aqui sempre com muito respeito para tratar com o Cruzeiro. Claro, a brincadeira ela faz parte. Por exemplo, o comentário aqui do Riquizada, ele brincou, né? Resumindo, o problema é o Cruzeiro, né? Mais ou menos, viu, Rick? Porque ano passado a gente meteu 4 no Cruzeiro e não perdeu no Mineirão, né? Então, talvez não seja o problema do Cruzeiro, não. Às vezes é uma coincidência, às vezes é um jogo ruim, né? Mas enfim, é isso. Infelizmente, velho, algumas pessoas têm esse tipo de comportamento, né? Como ele acabou de colocar aqui, né? Grande bosta. Então é isso. Faz parte, né? Mas o que a gente tenta fazer sempre é manter o respeito, é chegar nos lugares com respeito, sair de cabeça erguida, né? Receber também lá no canal, quando for necessário, outros influenciadores, né? Com bastante respeito também. Eu acho que o futebol está caminhando, infelizmente, para um patamar muito, muito perigoso, né? Muito perigoso. As pessoas não conseguem mais ouvir o contraditório, as pessoas não conseguem mais resenhar sem agredir, né? Eu posso brincar com você aqui, posso te fazer uma provocação sem necessariamente te agredir, sem necessariamente te xingar, né? Sem necessariamente ser um cara indelicado, né, com você ou com sua audiência. Então, acho que a gente está caminhando, não só o futebol, acho que é uma questão da sociedade de uma maneira geral, o Patricão. E aí o futebol é um reflexo. Mas enfim, fica a reflexão aí para a galera. Gosto demais de estar aqui, sempre que você chamar, estarei presente. Né? Espero, claro, que na segunda-feira o Bahia vença, né? Porque a gente precisa muito. Mas vai ser um grande jogo, velho. Eu acho que, como eu disse, vai ser talvez o jogo mais relevante da rodada aí nesse momento entre Bahia e Cruzeiro, né? É segundo contra quarto. Espero que a gente consiga vencer, mas acho que vai ser um grande jogo. Cruzeiro que não vence o Bahia há mais de 10 anos na Fonte Nova. A última vitória foi em 2014, na estreia do Campeonato Brasileiro, uma vitória que inclusive o Marcelo Moreno fez o gol ao apagar das luzes, aos 48 do segundo tempo, jogar contra o Bahia, principalmente na Fonte Nova. Historicamente mostra que não é fácil, e nesse ano não precisa dizer, falando de brasileiro, nós trouxemos aqui as informações, o Cruzeiro pode ir lá e vencer, tem condições para isso, mas o Bahia que ainda não perdeu dentro de casa, é muito forte dentro também da sua casa, né? Em 2013, um ano antes do que você falou, eu lembro desse jogo, o Bahia empatou o jogo com o Talisca, Isso, e o Marcelo Moreno faz um gol no finalzinho, eu lembro desse jogo. Mas em 2013 a gente tem uma lembrança boa do Cruzeiro, né?